Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destrua todas as forças infernais que se levantarem contra a nossa pátria e contra as nossas famílias, bem como contra a nossa Igreja. Dileto e amado ouvinte, bom dia, Deus abençoa você que está aqui na nossa Diocese de Formosa e você que nos ouve e reza conosco de outras localidades. Dando sequência às nossas meditações nesse dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, 1º de outubro, início do mês missionário, demos continuidade acerca desse tema tão caro para nós, que é a infidelidade, segundo o Tratado dos Vícios e das Virtudes, da Beata Conchita. As comunidades religiosas também se envolvem em milhares de pecados de omissão. Ó almas ingratas, mais que ingratas, haveriam de viver do puríssimo alento do Espírito Santo, haveriam de se recolher no íntimo de seus corações, escutando, recebendo e devolvendo. Haveriam de aproveitar e corresponder à menor das divinas inspirações. Haveriam de reunir forças contra os inimigos e alcançar copiosíssimos frutos de vida eterna. Essas almas que deveriam gastar toda a sua vida na preparação das infidelidades do mundo, porém não fazem. Poucas são as almas que fazem isto e me dão gosto. A maioria dorme tranquila na ociosidade espiritual, traindo-me com sua infidelidade à graça e enchendo-se de 1000 pecados de omissão que eu abomino de uma forma toda especial. Não podeis imaginar, repeti-lo-ei 1000 vezes, o quanto me doem os pecados de infidelidade. E existe uma infinidade deles no mundo e nas comunidades religiosas. São o pão cotidiano e o ar que respiram muitas comunidades por culpa dessa infidelidade. A graça vai se afastando por causa disso. Muitíssimas quedas, para não dizer a maioria dos pecados das almas e das comunidades como um todo, se devem à infidelidade que a princípio parecem pequenas, mas logo tornam-se torrentes transbordantes. A infidelidade quase sempre está na origem de todos os males espirituais. Ficai atentos a isso. Não existe meio para prejudicar as almas que Satanás utilize com mais prazer do que a infidelidade. O Espírito Santo é muito discreto e delicado. Assim como se comprais de uma alma fiel, abomina e rechaça uma alma infiel. Os pecados de omissão ofendem o Espírito Santo tanto quanto as infidelidades. Entretanto, passam despercebidos e correm como água. Muitos dos que se dizem meus estão andando nos pecados de omissão sem sabê-lo e sem compreender por que são tíbios, sem entender que a tibieza tem uma causa, os pecados de omissão, que por sua vez imaginam-se da infidelidade. No meu oásis, a vez de estudar muito especialmente essa parte da vida espiritual e cuidar particularmente destas questões de grande transcendência. Fidelidade. Quero que o oásis seja a comunidade religiosa da fidelidade, para que o Espírito Santo possa nela derramar, conformar também ali o seu desejo. Que as omissões e infidelidades não se contraponham à ação do Espírito Santo. Não falo aqui apenas da omissão exterior na prática material das regras, mas sobretudo na omissão interior da alma, que não atende às inspirações e graças particulares
e por isso mesmo desperdiça sua santificação. No oásis há muitas faltas de infidelidade que eu quero que sejam banidas. As almas recebem bem perceptivelmente o impulso da inspiração divina, mas deixam-no passar, ficando tranquilas em vez de apenadas e arrependidas. Aí não quero que a ingratidão penetre o oásis, pois da infidelidade para a ingratidão só há um passo. A ingratidão é filha da infidelidade, e é a que mais rasga meu divino coração. Ficai alerta, dizei-o com todas as forças, porque muito depende disso. Repeti que o oásis há de ser a casa da felicidade e do amor, isto é, da cruz e da dor, porque a essência da fidelidade e do amor é o sacrifício. Uma alma nunca é fiel sem sacrifício. A alma fidelíssima é a alma sacrificadíssima. Veja, prezado ouvinte, que é um ensino bastante forte, especialmente para as casas religiosas, a vida religiosa, que não está tão bem. Como no mundo as coisas não estão bem, também na vida religiosa. Muitas congregações morrendo, fechando-se por falta de vocações. Muitas congregações que esqueceram o carisma inicial por causa da vaidade e da infidelidade e hoje vive o rechaço. A gente precisa ter esse cuidado, pois o desleixo, o desmando vai entrando e vai causando esse estrago irreparável. Eu vejo muito isso na vida religiosa, na vida clerical, na vida matrimonial, nos estados de vida, enfim, onde o demônio tem uma capacidade, uma perspicácia para agir e destruir a obra de Cristo. A gente precisa estar atento, alerta, bem alerta a estas realidades. Daí a necessidade de orar. Muitas casas religiosas não oram mais. Muitas pessoas que fizeram seus votos de pobreza, castidade e obediência já não têm mais o fervor na oração. Então isso é o começo desse tédio espiritual, dessa assídia espiritual que vai levando a pessoa do deserto à morte no espírito. O mundo está cheio de pessoas que já estão mortas espiritualmente, já estão dominadas pela assídia, já não serão mais capazes de viver a santidade, a pureza, a alegria de Deus em seus corações, porque a infidelidade, porque a omissão foi entrando, foi tomando conta, foi tirando a alegria da monja, do monge, do religioso, da religiosa, do vocacionado, do noviço, da noviça, enfim, de todo o quadro religioso. Aí há muita gente que fica fazendo análises. Tem gente que explica tudo, mas não tem uma proposta concreta. O sucesso da vida religiosa está na vivência dos conselhos evangélicos e na apostolicidade. Precisa ter vida apostólica. Mesmo as monjas reclusas, elas têm o seu apostolado, porque elas estão ligadas à igreja através da oração profunda, abnegada e permanente. Que Deus nos ajude a viver a graça da santificação e da santidade em nós constantemente. Assim seja. Amém. Neste dia 1º de outubro, sábado, nós estamos às vésperas de um dos momentos muito importantes de uma nação, que são as eleições. Amanhã nós teremos eleições e a gente reza para que tudo transcorra na paz, na tranquilidade e que Deus, através do povo, ilumine quem será melhor para conduzir a nossa nação na paz, na concórdia, no progresso e na liberdade, preservando a vida e a honestidade.
A igreja sempre orienta e nós já temos a nossa nota da CNBB do Regional Centro-Oeste, que está aí nos sites das nossas dioceses aqui do Centro-Oeste, diocese e arquidiocese, e vocês podem pesquisar. E lá está muito claro aquilo que os bispos decidiram colocar nesta nota, usando o material do Regional Sul 2 da CNBB, que todos os anos faz uma cartilha maravilhosa sobre esse tema, como os católicos serem iluminados para dar o voto segundo a vontade de Deus. Então, ter esse cuidado de não dar voto a essas pessoas. São tantos candidatos, são milhares de candidatos que estão aí esparramados no mundo todo, no Brasil todo, e a gente precisa olhar a vida dessas pessoas. Tem ficha suja, então você já descarta. É gente que já tem processo, que já foi processado, essa coisa tudo por corrupção. Esse tipo de gente a gente não vota nisso, mesmo que seja seu parente, seu amigo, porque corrupção é uma coisa terrível. O difícil é fazer a primeira vez, depois não deixa, é um vício, é uma doença. Depois olhar esses candidatos, todos eles, nas diversas esferas. Quem é a favor de aborto não merece o nosso voto. Quem não promove a família também não. Quem é a favor de legalização de drogas, essas coisas todas, a gente precisa ter cuidado. Então vamos pedir a intercessão de Santa Teresinha para que amanhã nós possamos votar segundo a vontade de Deus para o bem da nossa nação e de nossas famílias. A leitura da antífona de entrada da missa de hoje, Deuteronômio 32:10, Deus cercou-a de cuidados e a instruiu, guardou-a como a pupila dos seus olhos. Ele abriu suas asas como a águia e em cima dos seus ombros a levou. E só ele, o Senhor, foi o seu guia. Aqui a palavra de Deus está nos falando desse cuidado, desse zelo de Deus pelo povo de Israel, esse zelo que ele tem para com os santos. Santa Teresinha, uma santa muito especial. O ano que vem nós vamos visitar em excursão, em peregrinação, o santuário dela, rezar a missa lá junto do corpo dela. Quem desejar ir nesta peregrinação, quem desejar saber como é, basta entrar aí na página do nosso Facebook, do Adair José Guimarães, e no meu Facebook pessoal, Adair José Guimarães, e falar com o Samuel, da Comunidade Nova Aliança, que está organizando essa peregrinação. Ou também você que nos assiste pelo nosso canal no YouTube, está aí na descrição de hoje, do programa de hoje no YouTube, o endereço para você pesquisar sobre essa peregrinação que nós vamos fazer para, com certeza, depois da mesma, sermos melhores do que antes. Pai Santo, Deus de amor, conceda-nos a graça de um mês missionário fecundo e muito abençoado. Dai-nos a graça de viver também o nosso batismo no caminho da missão. Ajuda-nos, Senhor, a descobrir no coração da nossa igreja o que melhor nós podemos fazer para levar o Evangelho a todas as criaturas. Assim como Santa Teresinha do Menino Jesus, quisera, ó Deus, ser missionária e a fez através da contemplação, que nós também possamos unir cada vez mais nossa oração ao empenho missionário para um trabalho fecundo e eloquente. Amém. Lembro a você, dileto ouvinte, que no mês de outubro a gente faz a coleta missionária no terceiro final de semana de outubro. Não deixe de ajudar as missões com esta oferta. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça dele.